A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. Amém. As palavras que servem de base para a nossa meditação nesta Sexta-feira Santa, nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, onde lemos assim: Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Que Deus Espírito Santo nos conduza ao meditarmos na sua palavra. Estimados irmãos, irmãs, o Senhor Jesus Cristo, morto para a nossa salvação. Esta pedra não é pão. Este pão não é pedra. Alguém de vocês teria coragem de dizer que isto não é verdade? Certamente ninguém pegaria esta pedra e tentaria mordê-la, porque achou que poderia ser pão, ou achou talvez parecida com pão. Todos nós acreditamos na força da palavrinha não. Esta pedra não é pão. Este pão não é pedra. Quando a gente ouve isto, não se discute se a pedra pode ser pão ou se o pão pode ser pedra. É não. Não é pão. Não é pedra. E acabou qualquer dúvida. É muito forte o poder da palavrinha não. No texto escolhido para a mensagem de hoje, também aparece a palavrinha não. E é um não dito por Deus. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz Deus. Existem os caminhos de Deus e há os caminhos das pessoas. Os caminhos que Deus traça, que Deus escolhe, e os caminhos que as pessoas escolhem. Quais são os mais seguros? Quais são os mais garantidos? Quais são aqueles que nos levam a um destino feliz? Certamente que são os caminhos de Deus, pois ninguém melhor do que Deus conhece aquilo que é bom para as suas criaturas. No versículo 9 do nosso texto, Deus usa uma figura para mostrar a enorme diferença que existe entre os pensamentos dele e os nossos pensamentos, ou entre os caminhos dele e os nossos caminhos. Deus diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Que tremenda diferença, não é verdade?
entre os caminhos de Deus e os nossos caminhos, entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. A Sexta-feira Santa, ela nos faz pensar num caminho de Deus muito especial. É o caminho para a salvação dos pecadores. É o caminho para a minha salvação. É o caminho para a salvação de vocês. Vamos imaginar, apenas imaginando, que se nós tivéssemos que decidir o destino de Adão e Eva e de todos os pecadores, qual seria o caminho que nós iríamos escolher para eles? Provavelmente nós diríamos: azar de vocês, se ralem, sofram as consequências da culpa de vocês. Não é assim que a gente às vezes olha para as pessoas quando erram, quando pecam? Não é assim que nós dizemos: azar é teu? Tu mereces o que tu estás passando? A coisa mais normal para nós é pensar assim: errou? Paga pelo erro. Esses são os nossos caminhos. Esses são os nossos pensamentos. Mas os caminhos de Deus não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Felizmente, não é mesmo? Deus não disse para Adão e Eva: se ralem, azar de vocês. Deus não diz para um pecador como eu: te rala, azar é teu. Deus não diz para pecadores como vocês, todos vocês: se ralem, azar de vocês. Por que Deus não fala assim? Porque os pensamentos dele são diferentes. Os pensamentos de Deus são mais nobres do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais amorosos do que os nossos. Se nós achamos que é normal que alguém sofra e pague pelos seus erros, Deus pensa diferente. Deus pensa diferente. A Sexta-feira Santa só existe Sexta-feira Santa, porque Deus pensa diferente. Porque o caminho que Ele traça para os pecadores também é diferente. Se Deus não pensasse diferente, não haveria Sexta-feira Santa. Porque hoje nós lembramos a morte de Jesus, o Filho de Deus, que sofreu e morreu por uma razão. Porque Deus pensa diferente. Quem de nós mandaria um filho sofrer e morrer para livrar pessoas das consequências das suas maldades? O senhor mandaria, pastor Aurélio? Leandro, você mandaria? Eu não mandaria. Eu pensaria assim: meu filho não tem nada a ver com isso. Que cada um pague pelo que deve. Talvez todos vocês também pensariam assim. Mas Deus pensa diferente. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos,
E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Por isso, Ele mandou o seu próprio Filho para cumprir perfeitamente em nosso lugar tudo aquilo que nós deveríamos cumprir e não somos capazes. Ele mandou o seu próprio Filho para sofrer o merecido castigo e condenação que nós deveríamos sofrer. O caminho escolhido por Deus para nos tirar da condenação acabou na cruz. Acabou no terrível sofrimento da morte de cruz. E quem estava na cruz? Alguém de vocês estava lá? Eu estava lá? Não. Lá estava o Senhor Jesus Cristo, o Filho amado de Deus. Ninguém de vocês e nem eu. Por quê? Porque Deus pensa diferente. Quando você morrer, você não estará no inferno. Por quê? Porque Deus pensa diferente. E fez o Filho dele sofrer por nós o terrível sofrimento do inferno. Na cruz, num certo momento, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que Jesus clamou isso, ele estava sofrendo o completo abandono de Deus. Totalmente abandonado por Deus. E só existe uma situação em que alguém está completamente abandonado por Deus e onde Deus não faz mais nada. Que situação é essa? É no inferno. O Pai fez o Filho sofrer a terrível angústia da condenação no inferno. Para quê? Para nos livrar daquele sofrimento. Mas aí nós perguntamos, por que um pai que se diz tão amoroso faz um filho inocente passar por tudo aquilo? Por quê? Porque aquele pai pensa diferente. Porque aquele pai quer que os outros filhos e filhas, como nós aqui hoje, sigam por um caminho que termine no céu. Um caminho que termine junto do Pai. E não termine no abandono e no sofrimento do inferno. A morte do Filho permitiu que aquele Pai nos colocasse desde o nosso batismo no caminho que termina no céu. O caminho escolhido para o Filho Jesus terminou na cruz. Por causa disto, o caminho escolhido para vocês e para mim termina no céu. Para o Filho, o caminho terminou no sofrimento e morte de cruz. Para vocês e para mim, o caminho termina no céu. Por quê? Porque Deus pensa diferente. Quando Deus diz que os caminhos e os pensamentos dele não são os nossos, irmãos e irmãs, não duvidemos disso. Isto é tão verdade como aquela que diz que uma pedra não é pão e um pão não é pedra. O diabo nos tenta com muita força para a gente pensar que os nossos caminhos são melhores do que os caminhos traçados por Deus, que os nossos pensamentos são mais certos do que os pensamentos de Deus. Por exemplo, quando é que o diabo faz isto? Ele faz
quando ele nos leva a achar que nós não somos assim tão maus como outras pessoas, e por isso nós merecemos a salvação. Ou então, quando ele nos faz pensar que porque a gente faz isto e não faz aquilo, nós estamos aumentando o nosso saldo junto de Deus. Ou então ainda, quando ele nos faz pensar que é suficiente, que chega a alimentar a nossa fé de vez em quando vindo ao culto. Não precisa sempre. Ou então, quando ele nos faz pensar que nós podemos viver e fazer o que bem entendemos e que isto não tem nenhuma consequência no nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos e irmãs, não esqueçam que aquilo que o diabo mais quer e para o qual ele mais nos tenta é nos convencer de que os nossos caminhos e os nossos pensamentos são melhores do que os caminhos e os pensamentos de Deus. Não se deixe enganar. Isto é mentira. É uma mentira deslavada do sem vergonha do Satanás. É tão mentira como acreditar que pedra é pão e pão é pedra. Quem acreditar nisso vai morder a pedra e vai se dar mal. Quem acreditar que os seus caminhos e os seus pensamentos são melhores do que os caminhos e os pensamentos de Deus, vai se dar mal. Não escapa. Sexta-feira Santa não existe só para ser um feriadão ou para a gente comer peixe. Ela existe para a gente ir ao culto. Ela existe para a gente ouvir que o caminho que Deus escolheu para o seu Filho Jesus, que terminou com a morte dele na cruz, foi escolhido por Deus com um único objetivo, uma única finalidade, para que o Senhor, o santo e justo Deus, possa dizer para pessoas como nós, pessoas que estão carregadas de pecados, para que Ele possa dizer para nós a melhor notícia que um pecador pode ouvir. Você está perdoado. Você está salvo. Você estará comigo no paraíso. Só quem ouve isso e crê nisso é que vive a Sexta-feira Santa de modo correto. Por isso, vocês que vieram ao culto hoje estão vivendo a Sexta-feira Santa de modo correto. E Deus Espírito Santo está colocando no coração de cada um de vocês a certeza de que só o caminho de Deus nos salva da merecida condenação. E o caminho de Deus foi o caminho do sofrimento e morte do seu Filho Jesus. Para o Filho, aquele caminho trouxe um sofrimento terrível e uma morte horrenda. É verdade. Agora, para nós, o caminho que o Pai escolheu para o seu Filho, para nós, Ele traz consolo, Ele traz perdão, Ele traz vida, Ele traz salvação. Por quê? Porque os caminhos de Deus são diferentes. E porque Deus pensa diferente.
Por isso, nós podemos terminar este sermão dizendo: grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Amém. E a paz de nosso Deus e Pai, que é maior do que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, e que pelo seu Espírito nos conserve sempre no caminho traçado por Deus. Amém.